Bom, pessoal, então, bom dia a todos, né? Nós vamos dar prosseguimento aí às aulas via online, né? É, a gente ficou um tempo aí porque eu achei que as aulas iam ser suspensas pela pós-graduação, mas a gente pode continuar via online. Então, vamos tentar fazer alguma coisa via online, aí pelo menos vocês já vão vendo o conteúdo, né? Porque vocês têm que entregar os trabalhos, né? E lá na frente, quando voltar, vocês pelo menos já vão ter adiantado essa parte, vocês vão ter essas aulas aí já, né? A gente dá mais algumas aulas, né? Tira algumas dúvidas de vocês e depois vocês podem ter mais tempo, vocês vão ter esse tempo para poder estar fazendo as atividades, né? Então, para isso hoje eu aproveitei e vou falar um pouquinho da parte de projetos científicos, né? Então, eu ia falar um pouquinho de artigo, só que eu pensei, não, primeiro vocês vão entregar o projeto, então eu vou falar um pouquinho do projeto. Eu vou estar mandando a aula, tá? Via grupo do WhatsApp aí, tá? E vou estar repassando essa parte falada minha aqui, né? Que eu vou estar explicando alguma coisa para vocês bem rápido também. Então vocês vão ouvir, vão ver os slides e a partir dos slides vocês vão seguir para vocês poderem fazer, construir, né, e escrever o projeto, tá? Bom, então na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de confecção dos projetos, tá? O que seria a confecção do projeto, né? Então seria a parte escrita. Vocês vão, o que é um projeto, né? Vamos dizer melhor. O que é um projeto? O projeto nada mais é do que uma preparação que vocês vão fazer, do que um planejamento que vocês vão fazer dos futuros experimentos, né, de vocês, com os futuros resultados, né, vocês vão fazer, vocês vão se planejar, né, para vocês obterem os resultados de forma mais precisa possível, né, evitando percalços, evitando problemas, tá, e atingindo os objetivos que vocês vão ter interesse, né, e os resultados e conclusões que sejam mais corretos para a pesquisa de vocês, tá? Então nós vamos trabalhar hoje com o projeto. Quais são as duas coisas mais importantes do projeto, né? O projeto serve então basicamente, pessoal, para vocês planejarem o tempo de vocês, que é uma coisa muito importante, né? O nosso tempo, né? Para vocês não perderem tempo com coisas que não são importantes dentro do projeto de vocês, ou desviarem, né, do foco do projeto e acabar perdendo tempo, tá? E recursos, dinheiro, tá? Então, duas coisas. Outra coisa também, diante do projeto, dá para a gente estimar uma mão de obra que poderia estar trabalhando ali naquele projeto, tá? Mas o mais importante, tempo e dinheiro, tá? Porque a mão de obra muitas vezes também vai ser remunerada, então é dinheiro também, tá? Então, por que a gente faz um projeto? Um projeto é a mesma coisa que a vida de vocês, né? Vocês estão no mestrado, vocês têm projetos, né? Coisas que vocês estão planejando a curto, médio e longo prazo. Claro que às vezes na vida nem tudo segue direitinho assim, né? Mas pelo menos vocês têm uma ideia do que vocês vão fazer. Vocês sabem que daqui a 2 anos aproximadamente vocês vão estar defendendo a dissertação de vocês, né? Vão estar com o título na mão. Alguns vão estar utilizando o título para o conhecimento que adquiriram na universidade para estar utilizando em empresas ou no próprio negócio. Outros vão estar utilizando o título para poder participar de concursos, né? Se tiver concurso aí com essa pandemia agora, né? Então, vocês têm os projetos de vocês, né? E no fundo, os objetivos, tá? Então, por isso que necessariamente dentro do projeto vai existir os objetivos, que são muito importantes de serem atingidos, né? Aí após o projeto, né, nós vamos ver depois na execução do trabalho. Então, primeiro hoje nós vamos ver nessa aula a confecção de projetos científicos. Então, como que a gente tem que escrever esses projetos para quê? Primeiro, no segundo semestre, no final do segundo semestre da pós, vocês vão entregar os projetos, então vocês têm um prazo aí para entrega de projetos escritos, tá? Na própria disciplina nossa, tá? E com o projeto vocês já vão ter uma ideia do que vocês vão estar fazendo
durante esses 2 anos de vida acadêmica de vocês, tá? Ok? Bom, o que é o projeto então? Projeto nada mais é do que planejar, né? Colocar o que vem adiante, né? Até aqui nos slides, né, que eu passei para vocês, né? E capacidade de construir mentalmente, tá? De forma mental o que vocês vão estar fazendo lá na frente, tá? Concebendo planos de ação, tá? E acreditando que pelo menos, vamos dizer assim, um projeto pelo menos aí de 70, 80% do que tiver escrito ali vai ser aproveitado no futuro. Muitas vezes o projeto, eu mesmo na minha dissertação, depois que eu escrevi o projeto, eu pude utilizar muita coisa para quê? Para a própria dissertação. Por quê? Porque no projeto a gente pode fazer uma introdução, né? E muitas vezes, eu não vou exigir isso na disciplina, mas vocês podem fazer também uma revisão de literatura, tá? Então nessa revisão você já pode utilizar também para a sua dissertação. Utilizar literaturas para introdução na dissertação, para discussão na dissertação. Então o projeto, muita coisa pode ser aproveitado depois, tá? Então isso que é interessante também, essa parte escrita que vocês vão fazer agora, tá? Vocês vão poder aproveitar muita coisa. E além do mais, acreditar que boa parte das coisas que estão sendo colocadas naquele projeto poderão ser executadas. Isso é importante. Às vezes a pessoa faz o projeto e não acredita que vai executar aquilo. Aí não adianta, tá? Tem que ser. Aí vocês vão conseguir colocar o pé no chão e entender o que vocês podem fazer, né? Diante das estruturas que vocês vão ter aí da FMT ou de uma empresa, alguma coisa assim, para estar executando aquele determinado projeto, tá? Então o projeto vocês vão estar o quê? Planejando alguma coisa para frente, planejando de forma ordenada, tá? Administrando tempo, dinheiro e até certo ponto a mão de obra, tá? Então o que é um projeto de pesquisa? É uma das etapas componentes, tá, do processo de elaboração, execução e apresentação da sua dissertação de mestrado ou da pesquisa que vocês vão estar realizando, tá? Por que planejar? Tá? Hoje a gente vê no Brasil, né, muita coisa às vezes não é planejada, né? Então o planejamento ele te ajuda a reduzir mão de obra, te ajuda a reduzir custos, né? Te ajuda a entender os custos do seu projeto, tá? Te ajuda a entender o próprio projeto, te ajuda a organizar tarefas, né? Então às vezes você acha que vai ter que desempenhar uma determinada tarefa, às vezes no teu projeto você não vai precisar fazer aquilo, tá? Administrar o tempo, né? Então, se você trabalha com fitopatologia, tem que avaliar doenças a cada 15 dias. Então, você tem lá que você vai realizar o plantio em novembro, né? Cada 15 dias, você sabe que naquelas determinadas datas ali de novembro, dezembro, janeiro, você vai estar avaliando doenças, por exemplo. Então te ajuda também a organizar a tua vida. Você sabe que naquela determinada data você tem que estar ali para fazer as avaliações. Senão você acaba perdendo muito do que você dos prazos, né? Principalmente nessa área de fitopatologia, você não pode passar, você não pode avaliar com 20, depois com 15. Você tem aqueles determinados prazos, então você tem que seguir aquilo. Você também pode organizar a sua vida para você estar naquele local, naquele momento, tá? Focar os objetivos necessários, porque no projeto vocês vão colocar os objetivos. Então é interessante que vocês podem focar. Falar, não, eu vou fazer esses objetivos, porque muitas vezes, pessoal, tem gente que acaba extrapolando o prazo, né? A pessoa fica ali, acaba mudando os objetivos ou fazendo outros objetivos e acaba perdendo tempo, né? Então por isso que também serve o projeto, para você também estipular prazos e cumprir prazos e objetivos, para não ficar adicionando objetivos a mais que acabam te tirando o foco do projeto, tá? E conhecer os custos do seu projeto, tá? Isso é muito importante. Você entender, bom, meu projeto não é um projeto caro, meu projeto é um projeto mais barato, um projeto mais caro, aí cada um, né? Se for um projeto da parte de genética, sequenciamento de genética, você sabe que você vai ter um custo. Muitas vezes também você preparar equipamentos, saber se tem um determinado equipamento para determinada análise que você quer, né? Isso é importante. Saber se você tem os reagentes, muitas vezes,
Hoje a gente tem muito reagente que é controlado pela Polícia Federal, então é bom você já ir se organizando e saber que vai ter que fazer o pedido, vai demorar um certo tempo, tem uma burocracia, tá? Então tudo isso te ajuda na hora de você executar o projeto, tá? Então o projeto, pessoal, a elaboração de um projeto, a gente pode também entender como se fosse a elaboração de uma simples janta, uma comida, um bolo, por exemplo, né? Então você vai colocar lá no projeto o que fazer. Isso já é uma coisa que você já tem mais ou menos em mente, pelo menos muitos de vocês, né? O que eu vou fazer de pesquisa, tá? Por que fazer? Será que o meu trabalho ele é interessante? Vai ajudar outras comunidades, outras pessoas? Vai ajudar o Brasil ou não? Esse projeto não é tão interessante para o país, ajuda pouca gente, tá? Mas essa pouca gente que ajuda é interessante, tá? Para quem fazer, né? Para qual comunidade, para qual público, tá? Que o teu projeto vai estar satisfazendo, né? Onde fazer? Então eu até falei essa parte de genética, né? A gente está vendo aí com a pandemia, né? Quais universidades estão conseguindo desenvolver pesquisas de ponta nessa área? Só que elas têm mais recursos, então onde fazer? A nossa aqui, infelizmente, a gente está fazendo coisas menores, mas também acaba que ajuda. Temos pesquisadores ajudando, mão de obra e tal, mas existem centros de pesquisa de excelência que conseguem ajudar mais. Por quê? É o onde fazer. Então, por exemplo, um trabalho de genética, de sequenciamento genético, alguma coisa assim, infelizmente, nosso campus ainda não tem estrutura para isso. Então, a gente precisa procurar outros campos que tenham estruturas melhores, né? Mas isso tudo é por isso que existe também a tal da parceria científica. Você procura um parceiro e você pode trabalhar com os parceiros e estar desenvolvendo o teu trabalho. Então, onde fazer? Bom, meu trabalho tem coisa que eu não consigo fazer aqui, mas talvez uma parceria com uma empresa, alguma coisa eu consiga fazer, né? Aí o como, que seria a metodologia, que também vocês já têm que ir conhecendo, né? Se tem metodologias que o seu orientador falou para você fazer e você não conhece, já é bom você ir conhecendo, né? Quanto dessa metodologia você tem que fazer, quantas vezes você vai fazer, quantas avaliações, com quanto fazer também de recurso, quem vai fazer, que muitas vezes também vocês não vão ter tempo, às vezes vai ter que ter alguns auxiliares, ajudantes, bibiques, etc. Tá? Tudo isso é importante, tá? Por que planejar? Então, necessidades reais. Então, com isso vocês vão entender se o teu projeto realmente tem necessidade de ser feito. Então, essa fase é muito interessante também. Nessa fase vocês podem, por exemplo, chegar à conclusão que, poxa, o meu projeto ele não é tão necessário assim, tá? Então não existe tanta necessidade assim. Bom, então eu vou buscar fazer outra coisa. É o momento que vocês podem mudar até de tema, tá? Ah, eu quero fazer um tema mais relacionado com outra coisa e tal. Dá para fazer essa alteração. A demanda, será que essa demanda para Mato Grosso é uma demanda importante? Vai existir essa demanda? Ou não? Estou fazendo um trabalho que não vai ser tão utilizado, ou vai ser só uma coisa que lá na frente alguém pode utilizar, tudo bem. Mas se nem isso for utilizado, então você pode pensar. Outra coisa, o gosto do pesquisador, né? Então cada um tem um gosto, né? A gente vê o estado aqui, o forte é soja e milho, mas a gente pode ter um pesquisador que goste mais da parte de floricultura ou fruticultura. Não é interessante a gente estudar isso? Talvez seja, talvez no futuro, né, possa ter alguma coisa. Existem pequenos produtores que estejam plantando, você pode estar beneficiando. Então essa demanda, você tem que saber buscar essa demanda para você saber o que precisa ser estudado, tá? O pesquisador sempre tem que ir atrás daquilo que ele precisa estudar, tá? Mas também ter seu gosto. Ah, eu gosto mais dessa parte de fruticultura. Até tá lá, mesmo que a demanda não seja tão grande, mas você vai estar dando um apoio para o Estado também em determinado setor, né, que você vai estar podendo utilizar e ajudar, tá? Utilização da sua pesquisa. Será que a minha pesquisa vai ser bastante utilizada, vai ser pouco utilizada? O principal é você, né? Será que depois que eu terminar essa pesquisa ela vai ser bastante utilizada por mim ou não? Ou outros vão utilizar, né? Então isso é interessante também, né? E depois, quem vai utilizar? Quem utilizaria essa pesquisa?
né? Capacidade de se concluir a pesquisa, aquilo que eu falei para vocês. Será que essa pesquisa nós vamos conseguir, com o que temos aqui, com os métodos que temos, concluir aquilo que eu quero ou não? Então muda-se alguns objetivos, reduz a pesquisa, aí vocês vão ver isso aí. Tempo de pesquisa também é importante, né? O mestrado, na verdade, o tempo de pesquisa para agricultura, para agronomia é uma safra ou duas no máximo, tá? Um ano e meio, não mais do que isso, tá? Então o tempo é curto, então pensem nisso, tá? Vocês não vão ter tanto tempo assim para estar desenvolvendo a pesquisa, então tem que estar limitado naquilo. Então vou trabalhar com eucalipto, ou vocês vão trabalhar com eucalipto consolidado, ou vão trabalhar com muda só um período de um ano, tá? Um período curto, no máximo 2 anos, não vai dar para trabalhar o ciclo todo do eucalipto, por exemplo, né? Ou de culturas perenes. Culturas anuais dá para trabalhar em 2 safras no máximo, tá? Laboratório dá para fazer mais avaliações, então aí vocês vão verificar o que é possível de estar sendo feito ou não nas pesquisas de vocês aí, tá? Então, por que planejar, né? Então, planejar tem esses vários fatores aí, tá? Questão de recursos, o não iniciar uma pesquisa que não tenha demanda, ou que não tenha importância, ou que vocês também não vão utilizar, né? Lá na frente, talvez profissionalmente não seja interessante para vocês, então tudo isso é válido, tá? Então, vocês também vão fazer aqui, vocês vão estar planejando os métodos, tá? Os objetivos, os métodos, tá? Então, o principal do projeto também é isso, vocês também já irem conhecendo os métodos que vocês vão estar utilizando, ok? Então, tem que ter em mente objetivos gerais e específicos, nós vamos explicar um pouquinho, tá? Os objetivos têm que estar de acordo com o tema, tá? Então, por exemplo, não pode ser, meu tema é solos, aí o teu objetivo é avaliação de frutíferas. Não, tem que ser tudo relacionado, tá? Metodologia de ser utilizada, né? Então, antes de começar qualquer coisa, o pesquisador deve atentar para a melhor forma de obter os resultados. Então, o que eu tenho aqui em Sinop, o que eu tenho, será que eu posso fazer uma parceria? Será que eu posso ir a Cuiabá fazer uma avaliação? Vou ter recurso para isso? Então, tudo isso vocês têm que fazer e levantar, tá? Então, eu passo aí mais ou menos nos slides, né? Um geral das partes, né, do projeto. Basicamente, as partes do projeto que vocês vão ter que me entregar é título, tá? O nome de vocês, orientador, equipe, vamos dizer assim, né? Vocês podem colocar a equipe do projeto, instituições que vão estar envolvidas no seu projeto, tá? O resumo é opcional, mas eu gostaria que vocês colocassem um resumo, tá? Depois vocês vão fazer uma introdução do projeto, tá? Depois, vocês vão colocar as hipóteses, ok? As hipóteses que vocês desejam, né? Está dizendo se são afirmativas ou negativas ou positivas, né? Se vão atender as hipóteses ou não, tá? Os objetivos, objetivo geral, objetivo específico, tá? Depois, metodologia, que vocês vão estar seguindo aí, tá? Vou explicar um pouquinho mais para vocês aí mais para frente, tá? Depois, resultados esperados, é interessante também vocês colocarem, ok? Vocês podem colocar também impactos científicos para a região que o projeto de vocês podem estar gerando, tá? E depois, no final, as referências bibliográficas que vocês vão utilizar em todo o projeto, tá? Ok? Assim, não esquecendo também, terminou essa parte escrita, vocês vão colocar, ao final, vocês vão fazer uma descrição dos materiais que vocês vão utilizar, sejam materiais permanentes, materiais de consumo, tá? Ou até obras de alvenaria, alguma coisa que vocês podem estar fazendo também, obras de construção, alguma coisa, mas principalmente materiais permanentes e de consumo, tá? E ao final vocês podem colocar o orçamento também. Depois das referências e tudo, vocês vão colocar isso aí. Vai ficar então uma tabelinha onde vocês vão colocar materiais de consumo, material permanente,
e o orçamento. Também vou fazer uma tabela com o orçamento, descrevendo ali materiais, descrevendo unidades desses materiais, quantidade que vocês vão ter que utilizar e o custo, tá? Custo que vocês vão ter, ou pode colocar custo unitário e custo que vocês vão gastar, né? De produtos, de reagentes, que seriam os materiais de consumo ou materiais permanentes, tá? Bom, o resumo. Então depois vocês vão fazer uma capa, né? Vão colocar lá o título. O título é a menor parte do projeto, né? Não pode passar 2 linhas, não mais do que 15 palavras, tá? Sejam o mais sucintos possíveis no título, tá? Evitar nome científico, tá? Só se for uma cultura, uma planta que pouca gente conhecer, aí vocês podem colocar um nome científico, tá? Vão colocar equipe, tá? E depois vocês vão entrar no resumo. Então, o resumo vai ser um geral, tá? É uma parte, uma apresentação básica de tudo, né? Vão colocar no resumo os objetivos, o objetivo geral, tá? Metodologia e resultados esperados. Basicamente seria isso, essas 3 partes aí, tá? De forma bem sucinta. Não ultrapassar 250 palavras, assim como pede nos artigos, no projeto é bom vocês colocarem assim também, tá? No resumo tem que ter o assunto do texto, o objetivo, articular algumas ideias. Eu coloquei aqui nos slides conclusões. Na verdade, vocês não vão ter conclusões para projeto, né? Seria resultados esperados, ok? Bom, os objetivos. O objetivo geral, tá? Está ligado a uma visão global e abrangente do tema. Então, é tudo. É uma abrangência muito grande. É uma visão holística de tudo que vocês vão estar estudando, tá? Relaciona-se ao conteúdo do tema, né? Não tem como fugir. Vincula-se diretamente à própria significação da tese que vocês vão estar desenvolvendo, né? E com o título também, tá? Deve ter verbos de ação. Então, vai ser realizado análises, verificações, etc. Tá? Estudo, tá? Objetivos específicos. Tem um caráter intermediário, tá? Então tem função mais instrumental. Então, por exemplo, no objetivo geral, avaliação da inoculação na cultura da soja. Objetivo geral, por exemplo. Está simplesinho, mas é mais ou menos por aí, tá? No objetivo específico, determinação da formação de nódulos na cultura da soja, determinação da massa seca de nódulos. Então você pode fazer até coisas instrumentais, tá? Determinação da coloração através de clorofilog, de folha, relacionada com a formação de nódulos na cultura da soja. Então são objetivos mais instrumentais, tá? Então tem o geral, tem o específico. O específico são vários, tá? O geral é um só, tá? E esses específicos estão muito relacionados com o quê? Com a conclusão depois, tá? Lá na frente, não do projeto, mas no seu trabalho lá na frente. Você vai colocar como objetivo lá no seu trabalho e concluir depois, tá? Vocês podem relacionar bastante o objetivo aqui com a conclusão depois lá, tá? Alguns termos que pode se utilizar aí: apontar, explorar, são os termos científicos que você pode estar utilizando, né? Compor, construir, constituir, documentar, se for só uma revisão, por exemplo, né? Avaliar, argumentar, constatar, determinar. Então tem vários verbos aí que eu passei aí, coloquei para vocês. Depois a gente vai para a introdução. A introdução, pessoal, é a parte que eu digo que normalmente tem que ser mais convincente do teu projeto, tá? É aquela que vai fazer com que o pesquisador convença as pessoas de que o seu projeto é importante, tá? E eu sempre brinco, né, que a introdução tem a problemática. Vocês vão falar um pouquinho da cultura nos primeiros parágrafos, né? Primeiro ou segundo parágrafo, vocês vão falar da cultura, importância, vão ressaltar a importância daquilo que vocês vão estudar, tá? Então, vocês vão colocar lá, se for doença, a ferrugem pode reduzir em até 100% a produtividade da cultura da soja. Importante, tá?
Agora imagina lá se eu colocasse lá, eu vou estudar o ácaro na soja. O ácaro pode reduzir em até 0,0001% da produtividade da soja. Você vai atentar com isso? Talvez não. Então você vai buscar alguma coisa que seja importante. Agora você pode colocar, por exemplo, que o ácaro pode ser um problema potencial de redução de produtividade de até 10% da cultura da soja. Opa, peraí. Não é bem fazer uma fake news, mas é tentar puxar o leitor nesses primeiros parágrafos para a tua cultura e para o problema que vem pela frente. Esse primeiro e segundo parágrafo. Tá? Então a cultura da soja é responsável por quase 5% do PIB nacional. Opa! Tá? É importante. Ok? Então, principalmente nesses primeiros parágrafos. Depois vocês vão dar a problemática e a solucionática. Tá? Então vocês vão mostrar o problema, as doenças, promovem perdas das plantas daninhas, ou se vocês estiverem estudando a deficiência nutricional, tá? E a solucionática que existe hoje. Então, por exemplo, você está estudando, vai estudar diversas aplicações de fungicida. Então vocês vão colocar lá. Atualmente utiliza-se os fungicidas do grupo dos triazóis, das estrobilulinas e tal. Ok, a gente faz aplicação de 3 estrobilulinas ou 4, ou sei lá. Tá? Aí no teu trabalho você fala assim, porém, né, depois que você explicou isso aí também, então o primeiro parágrafo fala da importância, atenta a pessoa para ler. O terceiro e quarto parágrafo você vai dar o problema, tá? E aí depois você vai dar a sua solucionática, tá? A introdução, pessoal, a mesma coisa do artigo, 1,5 páginas, não mais do que isso, não precisa fazer uma introdução muito grande. E você vai lançar a mão aqui também de citações bibliográficas. Então aqui você pode citar outros autores, tá? Até para fortalecer a sua tese que você está utilizando ali, tá? Deve ser convincente, tá? Deve enfatizar o estágio que a tua pesquisa, que a pesquisa científica se encontra naquela determinada área, tá? O que você tem feito hoje e o que você vai fazer de diferente, ou se você vai validar algum resultado também. Olha, eu vou fazer essa mesma coisa que o pessoal está fazendo antes, mas vou ver se realmente está dando resultado para Mato Grosso. Beleza, tá? Bom, eu coloquei até aqui formulação de problema. Alguns órgãos de fomento pedem formulação de problema ou justificativo, mas para nós aqui a gente vai fazer só introdução, tá? Terminada a introdução, vocês vão colocar a hipótese, tá? E as hipóteses que é? São bem simples, né? Ao final da introdução, as hipóteses. O que são as hipóteses, né? É simplesmente colocar se vai haver resultado ou não, né? Relaciona-se às suas variáveis que você vai avaliar ali, tá? Então, vai ser positivo ou não, tá? Então, são supostas respostas que você vai estar dando no teu trabalho aí, ok? A gente colocou um pouquinho das hipóteses, tá? Aí a gente viu um pouquinho da natureza da pesquisa, que a gente já falou em aula, pesquisa básica, pesquisa aplicada. Depois nós vamos entrar no método científico, para não se prolongar muito nessa aula, né? Então, isso sim, aqui sim, vocês já vão começar com a parte instrumental do trabalho de vocês, tá? Então vocês vão falar sobre o método científico que vocês vão trabalhar, tá? Então aqui vocês já podem deixar bem pronto, porque quando for defender a dissertação, se vocês já tiverem buscado bastantes literaturas e não alterar muita coisa, vocês já podem quase que copiar e colar para a sua dissertação, tá? Vai mudar pouca coisa, alguma coisa que vocês alterem no seu método, tá? Então aqui é bastante importante e vocês já vão entender se o teu trabalho é factível ou não, tá? Então é uma forma de pensar, né, para se chegar à natureza de um problema, do problema que vocês lançaram lá na introdução, tá? Então é a base da metodologia. O que é metodologia científica? São os métodos, tá? O que é ciência? É lançar mão de métodos para se poder chegar a um determinado resultado, para que se tenha uma conclusão, para que se tenha,
que a pessoa o ser humano não erre novamente, tá? Então o processo tem que ser bastante formal, sistemático, tá? Ok? Então um conjunto desses processos e materiais que vocês vão estar utilizando, tá? Muito importante que esse material e método que vocês vão fazer no projeto seja possível de a pessoa poder, uma outra pessoa poder pegar e reproduzir sem problemas, tá? Sem ter muitas dúvidas. Lógico que dúvidas sempre aparecem, mas normalmente, né, vocês já vão conseguir fazer isso sem muitos problemas. Primeira coisa que vocês vão ver aí, né, vocês vão colocar normalmente na área de agrárias, né, local. Por que é importante? Para nós, na área de agronomia, local é fundamental, né? A gente vê a diferença da agricultura do Cerrado para, por exemplo, no Paraná, ou Triângulo Mineiro, ou sul de Minas. Cada local tem uma característica diferente. Então, por isso que é importante a gente descrever o local, descrever o clima, já desde o projeto, tá? O delineamento, né, estatístico que vocês vão estar estudando, vocês vão estar elaborando junto com o orientador de vocês, se vai ser em bloco, se vai ser em quadrado latino, se vai ser DIC, que às vezes laboratório, né? Tá? Se os teus fatores são qualitativos ou quantitativos, tá? Depois vocês vão colocar informações da cultura, de como vocês vão conduzir, né? Então, olha que interessante. Primeira coisa é o local e clima. Logo depois disso já vem o delineamento, tá? Então, o delineamento vocês nunca vão jogar ele lá para frente. Logo depois já vem o que vocês vão fazer, que é o delineamento, tá? O que vocês vão estar aplicando de tratamentos numa determinada população para obter um determinado resultado. Então, logo já vem o delineamento. Depois do delineamento, vocês vão já lançar a mão do que? Da condução do seu experimento, tá? Então, informação sobre as cultivares que vocês vão estar utilizando, o solo, como foi feita a correção de solo, se for um trabalho só de solos, como foi feita a amostragem, como que era esse solo, que cultivos tinham nele, tá? Por exemplo, se for um trabalho de fitotecnia, produtos que foram utilizados, herbicidas, fungicidas, estimulantes radiculares, tudo isso já pode constar aqui nessa parte. Vocês já vão estar adiantando que vocês vão estar utilizando isso. Quanto mais coisas vocês colocarem aqui, significa que vocês estão mais preocupados com o quê? Com o trabalho de vocês, com a elaboração, tá? Vocês são mais metódicos possíveis, já desde o projeto, tá? Depois, lembrando também, material e método também pode utilizar, lançar a mão de literatura, vocês podem citar literaturas, tá? Então, é uma receitinha de bolo também, tá? Lançar a mão de literaturas e lançando mão, por exemplo, de literaturas para explicar por que vocês utilizaram uma determinada dose de um fungicida, de um herbicida, adubação, seguir a recomendação da quinta aproximação ou um autor qualquer aí de adubação, tá? Ou apliquei tanto de fungicida seguindo um determinado autor. Quanto mais vocês buscarem literaturas, mais vai mostrar que vocês são metódicos e que vocês estão buscando informações, tá? Vocês seguiram uma sistemática de avaliação, tá? Depois da descrição do que foi feito, né? Vocês vão colocar então as variáveis que vocês vão avaliar. Bom, então eu vou avaliar área foliar, vou avaliar, sei lá, doença, vou avaliar praga, herbicida. Então vou lançar o quadrado lá para avaliar a população de plantas daninhas. Então tudo isso aí vocês são o que? Os métodos. E esse tem que estar bem descrito já desde já. Por quê? Facilita também na dissertação. Isso aqui já estando pronto, já é um meio caminho andado na sua dissertação. Ok? É só corrigir alguma coisa que você fizer diferente e o seu material já fica pronto. Então aproveitem esse tempo aí, tá? Quinta parte, como foi feita a tabulação de dados e vocês podem colocar também os programas estatísticos que vocês vão estar utilizando para quê? Para trabalhar os dados. Essa seria a quinta parte aí. Bom, no material e método também, quem quiser pode falar também da parcela, né, o tamanho de parcela, tá?
A gente mostrou aqui também os métodos, né? Então vocês podem colocar lá escalas diagramáticas, tudo vocês puderem utilizar aqui. No projeto, para a nossa disciplina, pode ser mais livre, vocês podem gastar mais páginas para colocar o material e método, tá? Quando for na dissertação, vocês vão enxugar um pouco mais. E no artigo, quando eu falar de artigo, vocês vão ver que vocês vão enxugar bem mais, tá? Então vocês vão falar os métodos, tá? E depois do material e métodos, vocês podem colocar a contribuição científica e tecnológica do trabalho de vocês, tá? Então vocês podem dizer lá os ganhos sociais, ambientais, contribuições em termos de produção, por exemplo, vai ter monografia, vai ter como é que vai ser tudo isso aí, tá? Eu não coloquei aqui nos slides, mas vocês também podem ou devem colocar resultados esperados, tá? Então, o que vocês esperam do teu trabalho? Eu espero que eu consiga determinar o crescimento das plantas. Não que você vai ter já um resultado, mas alguma coisa que você espera, tá? Depois as referências bibliográficas, tá? Como eu falei para vocês, vocês vão seguir lá a BNT, tá? Normalmente ali para dissertação. Cada revista, né, quando vocês forem fazer publicação, às vezes tem pede uma forma diferente de referência, tá? Mas normalmente são as da BNT, tá? Então vão seguir as normas da BNT. Depois resultados esperados, referências, cronograma, tá? Então depois das referências vão colocar o cronograma do trabalho de vocês. O cronograma nada mais é, pessoal, do que a organização do tempo. E é aquilo que eu falei para vocês. Vocês sabem que naquela determinada data vocês têm que estar ali. Mas é aniversário do meu pai ou da minha mãe. Bom, então tenta fazer com que o teu cronograma não pegue essas datas, tá? Algum outro evento que vocês tiverem, né? Tentar fazer com que o cronograma não atinja essas datas, né? Ou então vocês cancelem essas coisas para poder fazer o seu trabalho. Mas é bom porque vocês já vão entendendo das datas que você tem que estar avaliando, tá? Isso é importante. Então, o cronograma vocês vão colocar, especificar atividades que vocês vão estar realizando aí. Eu coloquei aí no quadro para vocês algumas, mas vocês podem fazer muito mais, tá? E quanto mais detalhado tiver, melhor, mais planejado vocês vão estar fazendo aí, né? Orçamento, definir custos, tá? Pode fazer, então, vocês definir custos, ver se é viável o seu trabalho ou não, tá? Vocês podem fazer a divisão do orçamento, aliás, devem fazer, né? Material permanente, material de consumo. Alguns dividem até serviço de terceiro, vocês podem colocar também, tá? Bolsas, alguma coisa assim. Instalações que vocês possam ter que realizar, serviços de alvenaria ou alguma coisa assim, tá? Pode ser feito também. Eu coloquei aí cronograma físico-financeiro, mas acho que não é necessário vocês fazerem agora. Acho que para o projeto não tem necessidade disso. Alguns órgãos de pesquisa pedem, mas não é tão importante, tá? Eu coloquei aqui também no final os membros. Fica a critério de vocês. Vocês podem colocar na segunda página, colocar a capa e atrás os membros do projeto e instituições que vão estar participando junto com vocês. É interessante que vocês já vão conhecendo quem que está iniciando o projeto com vocês. Muitas vezes, né, muitos não vão chegar até o final do projeto com vocês. Por N motivos, às vezes uma instituição que não tem interesse, muda de objetivo e tal, qualquer tipo de conflito, alguma coisa. Mas inicialmente vocês podem colocar instituições que vão estar junto com vocês no projeto, tá? Eu coloquei aqui grau de interesse e comprometimento de empresas. É uma coisa que vocês podem colocar, mas não é obrigatório, é optativo, tá? A colaboração institucional, que cai dentro daquilo que eu tinha colocado para vocês, de equipe, e instituições parceiras. É interessante ter instituições parceiras. Hoje o CNPq trabalha muito com grupos, tá? Então os grupos de pesquisa são muito importantes para que você faça parcerias, né? Que você faça trabalhos maiores e que sejam trabalhos mais interessantes e atinjam mais objetivos, né? E aprenda a trabalhar em grupo.
Muita gente tem às vezes ideia, né, que o pesquisador ele pode trabalhar mais isolado, mais sozinho, porque a dissertação de vocês vai ser isolada e tal. Não é como uma empresa que você tem que ter a, você tem que ter um relacionamento interpessoal, que as empresas pedem muito isso, mas para pesquisa também. Quanto melhor relacionamento vocês tiverem, mais vocês vão lançar, mais vocês vão poder alcançar melhores resultados, alcançar maiores voos, né? Atingir maiores objetivos, ok? Aqui eu coloquei contrapartida, nem sempre a gente coloca isso. Algumas vezes quando vocês forem mandar propostas para instituições de pesquisa, por exemplo, CNPq, o FAPEMAT, eu nem comentei muito disso porque essas instituições hoje elas estão financiando quase nada, né? Na verdade foi cortado quase tudo agora com o coronavírus, então acho que vai ser mais difícil ainda. Mas essas instituições pedem uma contrapartida e aí a gente coloca laboratórios, instrumentos, mão de obra de pesquisadores e algo assim. Para o projeto vocês não precisa, tá? Pode colocar também estimativa de recursos privados, financeiros, instituições privadas. Para o projeto de vocês também não precisa. Para o projeto de vocês, o mais importante, eu diria que é seguir o cronograma que eu falei para vocês, né? As partes que eu falei para vocês, que é o título, né? O seu nome, o nome do seu orientador, a equipe, as instituições que vão estar ligadas, o resumo, tá? A introdução, os objetivos geral, os objetivos específicos, tá? A hipótese, material e método, tá? Aí a sequência, cada um tem uma que gosta mais. Eu não me preocupo muito com isso não. Mas o importante, por exemplo, material e método tem que vir depois e objetivos, né? Então, tá? Depois hipótese, né? Agora se a hipótese vem primeiro com o objetivo, aí cada um tem uma preferência, tá? Material e método, tá? As contribuições científicas é legal vocês darem uma pensada no que vocês vão estar fazendo no projeto de vocês. Os resultados esperados também é interessante vocês verem isso. A referência não pode faltar no projeto, tá? As referências bibliográficas não é um projeto, tá? Vocês têm que buscar o que foi feito antes relacionado ao projeto de vocês. Depois o cronograma, o orçamento, dividido, né, em material permanente, material de consumo, serviço de terceiro, tá? Basicamente seria isso daí, ok? Bom, vou passar essa aula para vocês, prestem bem atenção nos slides, e eu já peço para vocês já irem mexendo no projeto também. Eu vejo que vocês estão mexendo no projeto, na revisão, projeto que é essa primeira parte, né? Então vamos já mexendo nessa parte do projeto, que no final do segundo semestre da disciplina vocês vão ter que entregar o projeto, ok? Então boa sorte aí, se cuidem, tá? Para que vocês não tenham problema aí com essa pandemia, né? E bons estudos para vocês aí. Essa aula é só uma diretiva para vocês aí. Sigam os slides aí e vão construindo o projeto. Tá ok? Muito obrigado e bom dia.